Entre nas sombras do passado e desvende os segredos ocultos por trás das lendas mais enigmáticas da humanidade. Neste canal, mergulharemos nas histórias que resistiram ao teste do tempo, explorando os mitos e mistérios que moldaram civilizações inteiras. Prepare-se para uma jornada emocionante pelas lendas do passado e descubra a verdade por trás das sombras. Bem-vindo ao plano místico, onde as lendas se tornam realidade. A lenda de Behemoth tem suas raízes na tradição judaico-cristã e aparece principalmente no livro de Jó 40, 15-24, onde Deus descreve essa criatura colossal como uma das maiores e mais poderosas que ele criou. Descrição de Behemoth. Behemoth é descrito como um animal terrestre gigantesco, dotado de uma força imensa, e sua forma se assemelha a um boi. Ele tem ossos como barras de ferro e um corpo resistente. Sua alimentação é herbívora, e ele habita pântanos e rios, mostrando sua ligação com a natureza selvagem e incontrolável. Ninguém pode subjugá-lo, exceto Deus. Simbolismo de Behemoth. Força e poder. Representa a supremacia da criação divina sobre o homem. Caos e ordem. Muitas interpretações veem Behemoth como uma criatura do caos, que equilibra Leviatã, o monstro marinho. Domínio sobre a terra. Enquanto Leviatã é associado ao mar Isis ou outra criatura semelhante ao céu, Behemoth simboliza o domínio sobre a terra. Origens e influências. Algumas teorias sugerem que Behemoth foi inspirado em animais reais, como o hipopótamo, um elefante ou um boi, devido às suas características físicas descritas no texto bíblico. Outras tradições, incluindo a mitologia mesopotâmica, podem ter influenciado essa lenda. Behemoth em outras culturas. Ao longo do tempo, Behemoth apareceu em várias obras literárias e culturais, muitas vezes representando um monstro imbatível ou uma força descomunal. Em algumas interpretações apocalípticas, ele é visto como um ser que será derrotado no fim dos tempos. Interpretações. 1. Animal real. Alguns estudiosos acreditam que Behemoth pode ser inspirado em um hipopótamo, elefante, boi ou até um dinossauro, devido à sua descrição física. 2. Símbolo do caos. Em algumas tradições, Behemoth representa a força incontrolável da natureza, equilibrando-se com Leviatã, monstro dos mares. 3. Figura apocalíptica. Algumas crenças sugerem que Behemoth será derrotado no fim dos tempos e servido como alimento aos justos. Ele também aparece em várias obras da cultura pop, incluindo literatura, jogos e filmes, sendo retratado como um monstro colossal e indestrutível. 1. Behemoth como um animal real. Alguns estudiosos acreditam que Behemoth pode ser baseado em criaturas reais que eram conhecidas na época da escrita do livro de Jó. As principais teorias incluem hipopótamo. A menção de que Behemoth habita águas e consome plantas sugere uma semelhança com o hipopótamo, um dos maiores mamíferos terrestres, conhecido por sua força e comportamento territorial. Elefante. Seu tamanho e estrutura óssea podem remeter ao elefante, outro animal imenso e herbívoro. Dinossauro. Algumas interpretações modernas, especialmente entre criacionistas, sugerem que Behemoth poderia ser um saurópode, como o Brachiosaurus, devido ao seu tamanho gigantesco e a cauda descrita como cedro. No entanto, nenhuma dessas comparações é definitiva, pois Behemoth também possui características que não correspondem exatamente a nenhum animal conhecido. 2. Behemoth como um símbolo do caos e da natureza selvagem. Em várias tradições teológicas e filosóficas, Behemoth não é visto como um ser literal, mas sim como um símbolo do caos, representando as forças incontroláveis da natureza. Ele é frequentemente colocado em oposição ao Leviatã, um monstro marinho mencionado na Bíblia, criando um equilíbrio entre terra e mar. Algumas lendas sugerem que Behemoth e Leviatã eram seres primordiais criados por Deus, mas separados para impedir que destruíssem o mundo. Esse conceito se alinha com mitologias mais antigas, como os monstros do caos na tradição mesopotâmica, como Tiamat. Nessa visão, Behemoth representa a força da terra, imutável e colossal, algo que os humanos jamais poderiam controlar. 3. Behemoth e o fim dos tempos. Em algumas interpretações apocalípticas, Behemoth tem um papel importante no fim dos tempos. Segundo a tradição judaica,
especialmente no Midrash e no Talmud. Behemoth e Leviatã lutarão no final dos tempos. Após a batalha, Deus matará ambos e servirá suas carnes como banquete para os justos. Essa ideia reforça Behemoth como uma criatura de imenso poder, destinada a um propósito divino no futuro. Essa interpretação também aparece na literatura cristã medieval e em influências apocalípticas em diversas obras de ficção. Behemoth na cultura popular. Além das interpretações religiosas, Behemoth se tornou um símbolo do poder bruto e indomável, aparecendo em diversas mídias. Final Fantasy. Behemoth aparece como um monstro gigante e feroz em vários jogos da série. Dungeons & Dragons, criaturas inspiradas no Behemoth, são comuns em jogos de RPG. Literatura e arte. Don Milton menciona Behemoth no poema Paraíso Perdido, e ele também aparece em diversas pinturas e histórias. O Leviatã tem uma presença marcante tanto na Bíblia quanto na mitologia antiga. Vou explorar os dois contextos. Leviatã na Bíblia. Na tradição bíblica, Leviatã aparece principalmente no Antigo Testamento, sendo descrito como uma criatura monstruosa, um grande dragão ou serpente marinha. Alguns trechos importantes. Jó 41. Deus descreve Leviatã como uma fera indomável, cheia de escamas impenetráveis, que cospe fogo e desafia qualquer tentativa de ser subjugada. Aqui, ele simboliza o caos e a soberania divina sobre as forças destrutivas. Salmos 7, 4 e 14. Leviatã é mencionado como um inimigo de Deus, cuja cabeça foi esmagada. Alguns interpretam isso como uma metáfora para a vitória de Deus sobre o mal. Isaías 27, 1. O profeta Isaías fala sobre o fim dos tempos, onde Deus destruirá Leviatã, representando o triunfo sobre o caos e os inimigos espirituais. Algumas interpretações veem Leviatã como um símbolo do mal, enquanto outras o associam a uma criatura real ou mitológica usada para ilustrar o poder divino. Leviatã na mitologia. O conceito de Leviatã provavelmente tem influências de mitos mais antigos, como os da Mesopotâmia e do Oriente Médio. Tiamat, Babilônia, uma deusa dragão do caos primordial, derrotada pelo deus Marduk na criação do mundo. Lotão, Ugarítico. Canaã, um dragão de 7 cabeças derrotado pelo deus Baal. Essa história lembra o Leviatã bíblico. Jormungandr, mitologia nórdica, a serpente do mundo que circunda a terra e luta contra Thor no Ragnarok. Essas criaturas representam o caos primitivo, e sua derrota pelos deuses simboliza a ordem sendo estabelecida no universo. Leviatã hoje. A figura de Leviatã ainda aparece na cultura moderna, como em filmes, livros, games e até na filosofia política, como na obra de Hobbes. Muitas obras de fantasia e terror usam essa imagem para representar forças ocultas e destrutivas. A lenda do Leviatã tem raízes em diversas culturas e tradições, principalmente na mitologia judaico-cristã. O Leviatã é descrito como um monstro marinho colossal, frequentemente associado ao caos e à destruição. Interpretações. O Leviatã é frequentemente interpretado de diferentes formas. Símbolo do caos, representa forças primordiais que desafiam a ordem divina. Figura demoníaca. Algumas tradições cristãs o associam a Satanás ou a um demônio poderoso. Criatura mitológica, pode ter sido inspirado em animais marinhos reais, como baleias ou crocodilos gigantes. Outras influências. Além da tradição bíblica, o Leviatã também influenciou a literatura e a filosofia. O filósofo Thomas Hobbes usou o nome Leviatã para seu livro sobre o poder do Estado, comparando-o a uma entidade imensa que governa sobre a sociedade. A lenda de Ziz vem da mitologia judaica, e é menos conhecida do que as histórias do Behemoth e do Leviatã. Ziz é descrito como um pássaro gigante, semelhante ao Oc das lendas árabes, e é considerado o rei das aves. Segundo a tradição, ele é tão imenso que suas asas podem cobrir o sol, e sua envergadura se estende de um horizonte ao outro. Na tradição rabínica, Ziz é um dos 3 seres colossais criados por Deus, junto com o Behemoth, rei das bestas terrestres, e o Leviatã, rei das criaturas marinhas. Acredita-se que, no final dos tempos, esses seres terão um papel na renovação do mundo. Algumas versões da lenda dizem que Ziz protege a Terra, ao impedir que ventos fortes e tempestades destruam o mundo. Sua figura representa poder e proteção, e, em algumas histórias, ele será servido como alimento para os justos no banquete messiânico.
Tiamat vem da mitologia mesopotâmica, mais especificamente da tradição babilônica. Tiamat é uma deusa primordial associada ao caos e às águas salgadas. Ela é uma figura central no Enuma Elish, o épico da criação babilônico. A lenda de Tiamat. No início dos tempos, existiam apenas duas divindades primordiais: Apsu, o deus das águas doces, e Tiamat, a deusa das águas salgadas. Juntos, eles deram origem a diversas divindades menores. No entanto, os filhos dos deuses começaram a perturbar Apsu, que decidiu destruí-los. Quando ou Enki, um dos deuses mais sábios, descobriu o plano, ele matou Apsu e assumiu seu lugar como governante. Com a morte de Apsu, Tiamat ficou furiosa e decidiu vingar-se. Para isso, criou um exército de monstros, incluindo serpentes gigantes, dragões e outros seres aterrorizantes. Ela também escolheu Kingu, um de seus filhos, como comandante de seu exército, e lhe entregou as tábuas do destino, que davam autoridade suprema sobre o universo. Os deuses ficaram temerosos de Tiamat até que Marduk, o jovem e poderoso deus da tempestade, se ofereceu para enfrentá-la. Ele fez um acordo: se derrotasse Tiamat, ele se tornaria o rei supremo dos deuses. Os deuses aceitaram a batalha e a criação do mundo. Marduk enfrentou Tiamat em um combate épico, usando uma rede para prender seu corpo, e seu poderoso arco para disparar uma flecha fatal. Ele a matou, dividindo seu corpo em duas partes. Com sua carcaça, ele criou o mundo. Com uma metade de seu corpo, ele formou o céu. Com a outra metade, ele criou a terra. Seus olhos se tornaram os rios Tigre e Eufrates. O sangue de Kingu foi usado para criar a humanidade. Assim, Marduk estabeleceu a ordem no universo, tornando-se o líder supremo dos deuses. Simbolismo de Tiamat. Tiamat representa o caos primordial, a força destrutiva e incontrolável da natureza. Sua derrota por Marduk simboliza a vitória da ordem sobre o caos, um tema recorrente nas mitologias antigas. Quem é Tiamat? Tiamat representa o oceano primordial e, junto com Apsu, as águas doces, deu origem aos primeiros deuses. Ela simboliza a energia caótica da criação e, mais tarde, a fúria destrutiva contra os deuses mais jovens. A história de Tiamat. 1. Criação dos deuses. No início, existiam apenas Apsu, águas doces, e Tiamat, águas salgadas. Juntos, eles deram origem aos primeiros deuses, que se tornaram numerosos e barulhentos. 2. A rebelião dos deuses jovens. Apsu queria destruir seus filhos por causa da confusão que faziam. Ea ou Enki, um dos deuses mais sábios, descobre o plano e mata Apsu, assumindo seu trono. 3. A vingança de Tiamat. Tiamat fica furiosa com a morte de Apsu e decide se vingar. Ela cria um exército de monstros, incluindo dragões e serpentes gigantes. Kingu, um de seus filhos, recebe as tábuas do destino, que dão autoridade suprema. 4. A batalha com Marduk. Os deuses temem Tiamat, até que Marduk, deus da tempestade, se oferece para enfrentá-la. Em troca, ele exige o poder supremo sobre todos os deuses. Marduk derrota Tiamat com sua rede e arco, cortando seu corpo em duas metades. 5. A criação do mundo. Com uma metade do corpo de Tiamat, Marduk cria o céu. Com a outra metade, ele forma a terra. Seus olhos se tornam os rios Tigre e Eufrates. Do sangue de Kingu, Marduk cria a humanidade, para servir aos deuses. Tiamat na cultura moderna. Tiamat continua sendo uma figura popular na cultura moderna, aparecendo em jogos como Dungeons & Dragons, onde é retratada como uma deusa dragoa de 5 cabeças. Literatura de fantasia, quadrinhos e séries. Simbolismo sobre a luta entre ordem e caos. A lenda de Lotan vem da mitologia ugarítica, antiga cidade de Ugarit, na atual Síria, e está relacionada ao mito da criação e a luta dos deuses contra as forças do caos. Lotan é um dragão marinho de 7 cabeças, frequentemente identificado com Leviatã na tradição bíblica. Ele é descrito como uma criatura monstruosa, que representa o caos primitivo, e é derrotado pelo deus da tempestade Baal, simbolizando a ordem triunfando sobre o caos. Lotan na mitologia ugarítica. Nos textos encontrados em Ugarit, Lotan, também chamado de Elitene nos escritos cuneiformes, é mencionado como o serpente tortuosa, servindo ao deus do mar, Ian. Quando Ian desafia Baal pelo domínio do cosmos, Lotan luta ao seu lado, mas é derrotado pelo deus da tempestade, que usa armas mágicas concedidas por Kotar o Akaziz, o artesão divino.
Relação com Leviatã e outras tradições. Bíblia hebraica. O livro de Jó 41 descreve Leviatã como um monstro marítimo indomável, semelhante a Lotã. O Salmo 74 e Isaías 27 fazem referências à destruição da serpente tortuosa e do dragão do mar, o que pode ser uma versão posterior do mito de Lotã. Mitologia mesopotâmica. As semelhanças entre Lotã e Tiamat, a deusa dragão do caos no Enuma Elish, que é derrotada por Marduk. Mitologia grega. O combate entre Baal e Lotã lembra a luta entre Zeus e Tifão, outro monstro dracônico que desafia a ordem divina. A lenda de Lotã reflete a visão antiga de que o universo começou em um estado caótico, e que os deuses representantes da ordem precisavam derrotar essas forças primordiais para estabelecer o mundo como o conhecemos. A lenda de Jotar-Mungander é uma parte importante da mitologia nórdica, também conhecido como Serpente Mundial, ou Serpente de Midgard. Jotar-Mungander é um enorme dragão, ou serpente que habita o oceano que cerca o mundo dos humanos, chamado Midgard. Ele é uma das 3 criaturas monstruosas filhas de Loki e Angrboda, sendo seus irmãos o lobo Fenrir, e a filha El que governa o submundo. Origem e história. Nascimento e propósito. Jotar-Mungander foi lançado no oceano por Odin, o principal deus nórdico, assim que nasceu, pois ele era visto como uma ameaça, devido à sua incrível força e potencial destrutivo. À medida que crescia, Jotar-Mungander se tornou tão grande que conseguiu dar a volta ao mundo, mordendo sua própria cauda, o que o tornava uma espécie de símbolo do ciclo eterno, da vida e da morte. Relação com os deuses. Ao longo dos mitos, Jotar-Mungander é um inimigo constante dos deuses, especialmente de Thor, o deus do trovão, que tem uma rivalidade com a serpente. Segundo as lendas, Jotar-Mungander e Thor são inimigos destinados a se enfrentar durante o Ragnar Kappa, o fim do mundo na mitologia nórdica. A profecia do Ragnar Kappa. A lenda de Jotar-Mungander está fortemente ligada ao Ragnar Kappa, o cataclismo que marcará o fim dos deuses e o renascimento do mundo durante a batalha final. A luta com Thor. Thor e Jotar-Mungander se enfrentam em um combate épico, segundo o Völuspá, um dos poemas mais importantes da Edda poética. Os dois se matam mutuamente. Thor consegue matar a serpente, mas, após dar 9 passos, é envenenado pelas víboras de Jotar-Mungander e morre. A serpente como presságio. A presença de Jotar-Mungander é um símbolo do caos que precede o fim. Sua luta com Thor é uma das batalhas mais significativas no Ragnar Kappa, representando a destruição das forças do caos contra a ordem dos deuses. Simbolismo. Jotar-Mungander é muitas vezes interpretado como um símbolo do caos, da destruição e do ciclo eterno, que se reflete na ideia de uma serpente mordendo sua própria cauda, o Ouroboros. Sua relação com Thor também simboliza o eterno confronto entre a ordem dos deuses e as forças do caos e da destruição. No fim, Jotar-Mungander não é apenas uma figura monstruosa, mas também um agente do destino, cujo papel está entrelaçado com o destino dos próprios deuses, especialmente na profecia do Ragnar Kappa. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidade sobre alguma lenda que goste.